Ouça agora o testemunho da irmã Kaline, da IPFD de Goiânia, Goiás. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui quem vos cumprimenta é a tua irmã em Cristo, irmã Kaline, da IPFD de Goiânia. Meus irmãos, vão através desse áudio contar alguns testemunhos que o Senhor me concedeu pelo que eu estava pedindo em oração. Vai ser um pouco longo esse áudio, porque são uns 4 testemunhos em mente que eu tenho para contar, né? Que eu fiz um voto com Deus, se o Senhor me concedesse essas bênçãos. Simples, né? Mas eu estaria gravando meu testemunho. Eu confesso que já está um pouco atrasado, né? Pelo que o Senhor já me respondeu, me concedeu. Porque às vezes eu esquecia de gravar e ficava para gravar outro dia. E foi se passando e eu acabava esquecendo. Só que aí eu vim me sentindo constrangida, que eu ainda não tinha cumprido com a minha palavra, né? Que falou, Senhor, se o Senhor me conceder essa bênção, eu irei gravar meu testemunho. E aí eu acabava esquecendo e deixava de passar. Bom, meus irmãos, o primeiro testemunho é assim. Eu e meu esposo, muitos irmãos já sabem, outros não, a gente mora aqui no fundo da igreja da IPFD de Goiânia. Vai fazer 2 anos que a gente mora aqui. A gente chegou aqui no final, acho que de outubro para novembro, não estou lembrando também, de 2022. E quando a gente chegou aqui, alguns irmãos que já vieram aqui na festividade, eu creio que percebeu que o fundo da igreja é a parede de outra casa. Pelo que o pastor conta, aqui onde é a igreja era só um lote, só que os donos desse terreno, desse lote, se eu não me engano, se separaram e fizeram só dividir. Então a janela da outra casa é a janela daqui de dentro do fundo onde a gente mora, ou seja, a parede com parede. E aí quando a gente chegou aqui, moravam uns pessoal aí, que vou falar na linguagem que o pastor Eduardo fala, né? Que todo mundo conhece, na linguagem que todo mundo conhece da igreja, né? Morava um povo de manto rosa. E aí, quando a gente chegou aqui, eu pensei que não ia ter problema com esse povo. Só que foi passando os dias, aí meu esposo saiu para trabalhar. E aí eu comecei a sentir cheiro, né? Aquele cheiro forte de cigarro de droga. Aí tudo bem, eu não sabia até então que era com esse povo daqui do fundo, daqui da janela do fundo aqui de onde a gente mora. Eu pensava que era alguém na rua. Só que aí os outros foi passando os tempos, os dias, aquele cheiro horrível, forte, fumaça de cigarro de droga foi virando costume, todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Por incrível que pareça, era toda hora, todo instante. E aí eu comecei a me incomodar, eu falei, meu Deus, onde que é esse cheiro, misericórdia? E aí depois até que um dia, eu acho que não sei se eu estava abrindo o portão pro meu esposo ir pro serviço. E aí eu vi o rapaz, né, um dos manto rosa, saindo com cigarro de droga. Aí eu imaginei, eu falei, não acredito que esse cheiro tá vindo daqui. Aí aquilo começou a incomodar, tanto questão pelo cheiro e também porque esse que fumava, ele era viciado em jogos online. E aí era uma gritaria, era palavrão, aquele jeito que a gente sabe que os manto rosa tem, aquelas gritarias, aquelas coisas feias, escandalosas. E aí, aquele cheiro de cigarro, de droga, forte, fedorento, eu não aguentava. Irmão, tinha às vezes que até pela madrugada, quando eu acordava, aquele cheiro estava dentro do quarto, aquela fumaça horrível, às vezes eu não conseguia dormir. E eu, meu Deus, eu passando mal com aquele cheiro horrível. E eu comecei a orar, pedindo ao Senhor misericórdia, que eu também não queria falar nada e com medo de alguma coisa, de confusão, que
Eu morro de medo de confusão, não gosto de confusão. E aí eu comecei a orar, falei com meu esposo, vamos orar, porque eu não sei se eu vou dar conta de ficar aqui não. E o Johanna nesse tempo era pequeno. Eu falava pro meu esposo, eu fico passando mal aqui o dia todinho. É de manhã, de noite, não tenho sossego. Aquele cheiro horrível, aquela fumaça horrível. E aqueles gritos também escandalosos de jogo. E aí eu sei que foi se passando tempo, era dia, manhã, noite, todo dia esse barulho, cheiro de cigarro de droga. Aí eu comecei a orar. Falei, vamos orar, pedir ajuda do meu esposo para orar em oração, para Jesus fazer algo, entrar com providência, para mandar esse povo embora daí. Ou então permitir alguma coisa, que eles venham se converter, viessem aqui para a igreja. E foi essa luta, meus irmãos, de quase um ano com esse povo do Manto Rosa aqui. E orando, e eu fiz um voto com Deus, né, nas minhas orações. Eu falei, Senhor, se eu permitir que esse povo vá embora, ou se acontecer alguma coisa, criar alguma situação para esse povo ir embora, eu iria gravar meu testemunho, que eu não estava mais dando conta, meus irmãos. A perturbação, o incômodo, eu falei, oh, Jesus, tem misericórdia, meu Pai. Joga esse capeta por terra, esse demônio, Jesus, vem nos afrontar, Senhor, eu não aceito, meu Pai. Estão morando na tua casa, cuidando da tua casa, e o povo aqui do lado é rebelde, Jesus, tanto estão num pecado terrível, é droga, é coisa mais terrível. E aí eu fiz um voto com Deus, falando que se o Senhor mandasse esse povo embora aqui dessa casa, do lado aqui, eu iria gravar meu testemunho. E aí quando foi no começo desse ano, em janeiro, por aí, o Senhor permitiu que eles foram embora. Graças a Deus, o Senhor, pelas minhas humildes orações, pela minha pequena fé, o Senhor me concedeu esta bênção. E foi tão bom que agora quem mora aqui do nosso lado, que é nosso vizinho, é o nosso irmão Osés, que congrega aqui conosco, para a glória e nome do Senhor Jesus. E tem outro também, meus irmãos, que é recente, né? Que é igualmente esse outro vizinho que eu passava a luta. Esse demorou mais um pouquinho, foi cerca de 2 anos. Os irmãos também, não sei se já perceberam, aqui da igreja do outro lado da rua tem uma casa. E nessa casa morava uma mãe e 2 filhos, né, jovens. E essa mãe também era metida a lésbica. E aí esse jovem era um jovem de torcida organizada. Só que o povo todo dessa casa aqui era um povo de bagunça, também de droga, de som alto. Era um povo que perturbava aqui a entrada da viela. A viela é um pouco grande e só tinha bagunça nessa casa. Essa casa perturbava a viela praticamente toda, daqui da entrada até a metade da viela. E era um povo profano, um povo rebelde, um povo que não tinha respeito com ninguém. Então foram 2 anos também nessa peleja, meus irmãos. Aguentando o som alto, aguentando esse cigarro de droga quando se juntavam os jovens de torcida organizada. Vinham e ficavam aqui na calçada da igreja bebendo, quebravam garrafa, deixavam o lixo aí, garrafa quebrada, e no outro dia eu tinha que limpar. Tanto que uma vez meu esposo foi até lá pedir para a dona da casa, né, que meu esposo estava vindo um carro da empresa, e aí toda vez que ele vinha, passava por cima dos vidros para não furar o pneu. E eu sei que não adiantou muita coisa, porque eles ficaram também novamente, ficaram bebendo aqui, ouvindo som, e vinham fumar cigarro de droga aqui na calçada da igreja. E o cheiro entrava todo para dentro de casa. E eu não querendo falar nada, não queria chamar a polícia, e eu só olhava pro meu esposo, não vamos orar, porque não adianta a gente falar não. O povo é rebelde, não respeita nem a casa de Deus, não vai respeitar nós. Vamos só orar e pedir a misericórdia de Deus. E aí, meus irmãos, às vezes quando começava o som alto, começava cedo da tarde e passava a madrugada, às vezes da madrugada era para outro dia. Alguns irmãos que sempre vinham aqui conosco almoçar, viu que a bagunça que era, o som alto que era, a música profana, a música com apologia ao crime, música imoral. E quando se juntava os jovens de torcida organizada, meu irmão, era o pior.
porque era droga todo o tempo, música, aqueles funk mais depravado, e tinha que ficar aqui aguentando. E o sonho em oração, pedindo misericórdia do Senhor, porque eu não queria ter confusão, e mandando Jesus jogar por terra esse demônio da droga, de torcida organizada. E foram 2 anos essa peleja orando e pedindo misericórdia do Senhor, que eu cheguei num ponto e falei: Senhor, ou vai ser eles ou vai ser nós, porque eu não tô dando conta, Senhor. Um povo profano, rebelde, que não tem um pingo de respeito com a tua casa. Eles faltam praticamente entrar para dentro da igreja e vão fumar cigarro dentro da igreja. Eles não respeitavam. Então foram 2 anos essa peleja. Eu falava para meus esposos: me ajudem em oração. Eu falava para ele: ou a gente vai sair, ou esse povo vai ficar aí, porque eu não vou dar conta. Não tem sossego, às vezes a gente quer dormir cansado, meu esposo já estava cansado, o som alto. De madrugada, se a gente fosse falar, era pior, que era lado ímpio, bêbado, e ia querer ter confusão. Então foram 2 anos orando. Quando eu ia apresentar meus propósitos de jejum, orava ao Senhor, às vezes orava com autoridade, repreendendo esse demônio que entrava aqui nessa casa aqui, do lado. Então, alguns irmãos que vivem aqui conosco, moram aqui perto, via como que era o sofrimento, a tormento desses vizinhos aqui com som e desses jovens de torcida organizada. Às vezes eu tinha até medo de se reunir aqui com outras torcidas e brigar e querer invadir para cá. Então foram esses 2 anos. E eu creio que foi início desse mês ou final do mês passado. E aí teve um dia que eu estava aqui sentada e aí eu vi, tipo assim, aquelas, tudo arrumado para mudança. Aí eu fiquei no pensamento: será, meu Deus, que o Senhor fez essa obra? Jesus teve misericórdia. Aí quando foi no finalzinho da tarde, o carro da mudança chegou aqui. E na hora eu mandei mensagem pro meu esposo, alegre, soltando foguete no celular, falando que o povo rebelde estava indo embora daqui. Graças a Deus que a gente ia ter paz agora, que Jesus teve misericórdia de nós. Jesus fez a obra. E para a glória do Senhor Jesus, o Senhor jogou por terra mais uma vez esses demônios que oprimem esses vizinhos rebeldes aqui. Já vai fazer o quê? 2 semanas, 3 semanas que a vila tá uma paz, sem som, sem barulho, sem nada. Então Jesus teve misericórdia, passando a peleja de 2 anos orando para esses vizinhos aqui, vizinhos que perturbavam a gente. O Senhor entrou com a providência. Teve até um vizinho aqui que é conhecido nosso, que fala assim com meu esposo, de vez em quando assim. Ele prestou atenção que eles foram embora. Aí quando foi, eu ouvi ele falando com meu esposo: rapaz, o povo daí foi embora, né? Aí meu esposo assinou com a cabeça falando que sim. Aí ele até brincou: foram quanto tempo de oração? Quantos dias de jejum? Aí eu brinquei lá do portão, né? Fiz 2 anos com sinal com a mão. Aí eu falei: rapaz, então foi forte mesmo. Aí eu fiquei: meu Deus, Jesus. Aí meu esposo até brincou, né? Essa oração tá forte. Eu falei: ou era nós ou era eles. Jesus entrou com a providência. Que eu também eu lembro, nas minhas orações eu lembrava, né? Que o pastor, em uma das pregações, ele falou, né? Não sei se era um testemunho, será dando exemplo para aumentar a nossa fé, né? Se o macumbeiro morasse do nosso lado, não era pra gente ter medo do macumbeiro, mas era pra gente orar para Deus tirar o macumbeiro ou então converter. E eu sempre orava dessa maneira. E outro testemunho, meus irmãos, é que teve um dia, certo dia, eu não lembro se foi no mês de agosto, mas eu creio que foi por aí. Eu estava no culto de quarta-feira, e aí o meu filho Josef, o menor, eu soltei ele para brincar rapidinho assim dentro da igreja. Aí eu vi que ele riu para mim e eu vi algo amarelo na boca dele, pregado assim no céu da boca dele. E aí eu peguei ele rapidamente para ver o que era. Quando eu olhei, era um pedaço meio grande assim de plástico. Era como se fosse um plástico assim de um rótulo de refrigerante, assim meio grande. E aí tava assim pregado no céu da boca dele. E eu tomei um susto, porque eu não tinha visto, eu tinha soltado ele de tarde para brincar, e eu não vi que horas que ele pegou esse pedaço de plástico e colocou na boca. E Jesus foi tão maravilhoso que ele não permitiu
o meu filho José, de 1 ano e 3 meses, se engasgar com esse plástico, porque eu não ia saber o que era, e esse plástico ia ficar preso na garganta dele, e eu creio que eu teria que ir parar no hospital com ele, porque assim como estava grudado no céu da boca dele, eu creio que ia grudar, ficar grudado na garganta dele, e aquilo ia permitir ele se engasgar. E eu tinha dado para ele já mingau da tarde para ele, e eu não vi o horário que ele pegou aquele plástico do chão e colocou na boca. Então, o Senhor não permitiu aquele plástico descer para a garganta dele, porque se tivesse descido, eu teria ido parar no hospital com ele e teria feito ali algum processo cirúrgico, eu não sei, para poder retirar aquele plástico se tivesse descido para a garganta dele. Poderia ter dado uma infecção nele, intestinal ou algo do tipo, e eu não ia saber o motivo. Mas Jesus foi misericordioso, que deu o grande livramento dele ter se engasgado com aquele plástico, porque eu não vi, mas o Senhor contemplou e contempla todas as coisas, deu grande livramento para o meu filho José. Amém, meus irmãos? Aqui é meu testemunho, aqui são os meus testemunhos, né? Para cumprir com a minha palavra que eu falei ao Senhor, porque eu estava me sentindo, confesso que, por mentirosa, porque eu tinha falado para o Senhor, eu queria contar meu testemunho, e estava enrolando e não tinha contado. E aí eu fiz um concerto com Deus em oração e espírito, e aqui eu estou para contar e cumprir com a minha palavra, honrar, porque o Senhor honrou com as suas misericórdias para comigo. É simples, mas foi aquilo que eu estava orando e buscando no Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Amém.